Quando a gente analisa os maiores pilotos da Fórmula 1 atuais, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Lando Norris, todos eles, ou praticamente todos, tiveram problemas com agressividade no início da carreira. Então, muito provavelmente, justamente esse piloto que é mais agressivo vai ter uma certa facilidade em, vamos dizer assim, atingir limites que outros pilotos não tão agressivos não conseguem atingir. E Daniel, me conta uma coisa, o que você está trazendo de notícia? Porque você falou que é uma notícia bombástica, que é um novo piloto, a maior categoria de base do automobilismo mundial ligada à Fórmula 1, né? Seria a Fórmula 2. Isso, exatamente, a Fórmula 2. Eu acho que o pessoal tá até ansioso para escutar isso, porque você colocou isso no título, pessoal, eu vi nos comentários iniciais que o pessoal já estava querendo saber, colocando algumas hipóteses. E pessoal, eu trago aqui para vocês que eu como trabalho com jornalismo, eu trabalho com fontes, tô no meio há cerca de 15 anos, mais de 15 anos. Por exemplo, no início do ano, o Enzo Fittipaldi ele foi para Indy Pro 2000, se eu não me engano. Uhum. E a gente colocou isso como exclusividade. Eu divulguei isso daí. E agora, pessoal, eu trago para vocês, para felicidade da nação, Enzo Fittipaldi vai correr na Fórmula 2 já em Monza. Essa é a informação que eu recebi, que me deram certeza. 3 fontes garantiram para mim, ó. O Enzo Fittipaldi corre na Fórmula 2 já na próxima etapa, no dia 11 de setembro. Nossa, bom demais, hein, cara? Monza agora, né? A próxima etapa da Fórmula 2 agora, em Monza. Isso. Já é essa etapa. Vai ter uma antes na F3 em Spa, no final agora de agosto, o Enzo vai correr nela também. Mas depois já deve passar para a Fórmula 2. É essa informação que eu tenho. Bacana demais, hein? E o Enzo, para quem não sabe, ele é um piloto que eu admiro muito. Porque ele é um cara que tem uma garra extraordinária. Na verdade, eu acompanhei algumas corridas dele, principalmente no ano passado, né? Que ele estava na Fórmula 3 e ele fez algumas coisas que, com toda sinceridade, assim, eu achava que era quase impossível no automobilismo. Por exemplo, largar de último em chuva e ultrapassar 22 pilotos. Se eu não me engano, foi isso, né, Dani? Foi mais ou menos isso. Não me lembro se foi em Monza. Porque em Monza ele chegou a liderar e estourou o pneu. Ele passou o segundo colocado e acabou sendo tocado. Não me lembro qual foi a corrida agora, mas teve algo assim relacionado. Não sei se foram de último para primeiro, mas entre os últimos para primeiro ele foi. O Enzo, ele é um piloto excelente. Ele é muito agressivo. Isso eu vejo dele. Ele é agressivo até demais. Eu já vi ele em simulador, correndo. Ele tenta passar o cara pela grama, com 2 rodas na grama. Ele não tem limite. Isso, aliás, é uma coisa para ele melhorar. Porque até no começo dessa temporada da Fórmula 3, ele chegou a estar liderando uma corrida e acabou tocando, acho que no Schumacher lá, o filho do Ralf. Uhum. E acabou tirando os 2 da prova sem querer. Teve muita contestação, se foi ele, se foi o outro, se foi toque de corrida. Mas foi ele é afobado. Agora ele está começando a se controlar melhor depois do último pódio dele. Vocês podem até verificar isso. Sim, eu tenho percebido isso. E é interessante também analisar que o Enzo, ele é muito agressivo, realmente, concordo. Ele tem algumas dificuldades, pelo menos assim, ao meu ver, em qualificações. Em algumas corridas ele teve algumas dificuldades nas qualificações. Entretanto, quando a gente analisa os maiores pilotos da Fórmula 1 atuais, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Lando Norris, todos eles, ou praticamente todos, tiveram problemas com agressividade no início da carreira. Sim. Então, muito provavelmente, justamente esse piloto que é mais agressivo vai ter uma certa facilidade em, vamos dizer assim, atingir limites que outros pilotos não tão agressivos não conseguem atingir. Como, por exemplo, eu fico lembrando de Valtteri Bottas, é um bom exemplo, é um ótimo piloto, um piloto rápido muitas vezes. Muita gente diz, né, leão de treino. Entretanto, apesar de ser um piloto rápido, não é um piloto muito arrojado. Lewis Hamilton chega lá e bota ele no chinelo na maioria das corridas. E o Hamilton, que em 2007 perdeu um campeonato por ser agressivo demais, né? Sim. E é fácil falar que o Bottas é leão de treino, sendo que o companheiro é o Lewis Hamilton, né? Porque Com ser certeza. uma volta mais rápido que o Hamilton é até razoavelmente plausível. Mas ser uma corrida inteira mais rápido do que ele já é complicado. Demais. E
Sim. E continuando a falar do Enzo, realmente tem isso que você falou na parte de classificação dele. Ele precisa melhorar isso, precisa controlar a agressividade, eu vejo isso. E outra coisa é que, já, assim, continuando no assunto, mas colocando uma vírgula ali, só fazendo uma curva a mais, isso é uma coisa que o pessoal tem criticado muito nele, que eu vejo. Que assim, pô, o Enzo tá agressivo demais, tá jogando corrida fora, tem que sair, tem que parar, assim não dá. Isso é uma coisa que eu vejo das categorias de base, que é o seguinte: a categoria de base, Freca, Fórmula 3, Fórmula 2, é o momento do piloto se desenvolver. O piloto errar, não estar completo nessas categorias, faz parte. Por exemplo, o Dudu Barrichello tá indo muito mal na Freca dessa temporada. E o pessoal já tá falando, acaba a carreira, vai pra Stock, corre com o pai. Pra mim ele deveria fazer o contrário, ele deveria subir pra Fórmula 3. Ah, mas Daniel, por que isso? Se você for ver, por exemplo, o Drogovic, há 2 temporadas atrás ele não fez nada na Fórmula 3 e subiu pra Fórmula 2 e foi muito bem. Pra mim, base é isso, você ter um momento pra você se estruturar, crescer, desenvolver. Resultado, primeiro lugar, para mim não é importante aqui. Claro, é importante para conseguir patrocínio, essas coisas, mas não para se desenvolver como piloto. Assim eu vejo o Enzo e assim eu fico até muito feliz por ele chegar agora na Fórmula 2. Concordo. Acredito que as categorias de base são mesmo um momento dos pilotos se arriscarem. Na verdade, se eles não se arriscarem na categoria de base, eles vão chegar na Fórmula 1 e fazer como o Max Verstappen, né? Que é um ótimo piloto, isso é inegável, mas eles deu um salto, né, da Fórmula 3 para Toro Rosso naquela época. Sim, e sim. por conta disso, foi criada a regra Verstappen, né, no regulamento da Fórmula 1, que não pode entrar um piloto com menos de 17 anos na Fórmula 1. E agora tem aquela questão ainda da pontuação, né, que o piloto tem que atingir uma pontuação específica para poder entrar na Fórmula 1. Se realmente eles tentarem pular etapas, se tentar realmente ser mais agressivo apenas na Fórmula 1, tentando mesmo conseguir ter um campeonato melhor, assim, não tentando se arriscar, ou o cara não vai ser escolhido, ou então o cara vai ser agressivo demais na Fórmula 1 e não vai dar certo, entendeu? O Max Verstappen, ele tinha um ótimo nome e era um cara muito rápido, ele era o queridinho ali do Helmut Marko, um queridinho do Christian Horner, mas com outros pilotos eles não teriam a mesma sorte, né? Sim, eu até tenho uma frase que um piloto falou pra mim, eu não posso falar qual é o nome dele, mas foi num off de uma entrevista. Ele falou o seguinte: eu prefiro pedir desculpa a pedir licença. Então, se tiver oportunidade, eu vou ser agressivo o tempo todo. Se acabar tocando, depois eu peço desculpa. Mas eu não vou ficar ali, não, vou ser tranquilo, vou esperar o cara abrir uma passagem. Não, vou ser agressivo, vou partir pra cima. E esse piloto tá bem hoje em dia, tá? Não, eu concordo. Tá correndo bem. Concordo perfeitamente, cara. Quem pede muita licença não consegue ganhar corrida. Quem pede muita licença não consegue ganhar corrida. Essa é a verdade. Quem é bonzinho no automobilismo, né? Isso, exatamente. E pensando nisso, você tem mais alguma coisa para falar sobre o Enzo? Tem. Se o pessoal talvez queira ir mais informação mais completa, porque eu falei só que vai correr na Fórmula 2 na próxima etapa. Mas a equipe que ele vai correr tem 2 possibilidades. O que é certo, o que é concreto, que me disseram que é concreto, eu já passei aqui para vocês. Mas agora, o que é rumor, aí já vem, por exemplo, na parte das equipes. Ele pode correr tanto por HWA, que é uma das possibilidades, ele já correu nessa escuderia no ano passado, ou seja, ele tem um relacionamento com ela, saiu porque não gostava do carro, fez até críticas publicamente do carro no final da temporada. E a outra possibilidade é ele correr na Charoz. Aí, caso ele corra na Charoz, vai acontecer uma coisa bem interessante. Porque o Guilherme Samaia, piloto brasileiro, teve um tempo aí que estava sem corrida e nem a assessoria de imprensa dele, nem alguns familiares estavam encontrando. E foi me dito que o Samaia, ele não tem mais interesse em continuar correndo. Ele quer parar de correr. Não sei se foi falta de motivação, se ele vai pensar em ser empresário, não sei, mas ele não quer mais correr o Samaia. E ele só não parou ele não era nem para ele ter corrido a etapa anterior, mas ele está preso a um contrato e por isso ele parece que vai cumpri-lo. Porém, a gente sabe que contratos são feitos para serem quebrados. Então surgiu essa possibilidade. Também uma das fontes me falou que muito provavelmente o Enzo Fittipaldi entraria no lugar do Guilherme Samaia. O Samaia se aposentaria do automobilismo.
Porém, o que eu acredito mais é na entrada dele na HWA, no lugar do Aitken, que se acidentou em Spa recentemente. Ah, entendi. Então talvez esse acidente, né, do Aitken esteja proporcionando, impulsionando a entrada do Fittipaldi na Fórmula 2. Sim, eu não sei exatamente se é por causa do acidente ou se já é um acordo pré-determinado, mas é muito provável que o Enzo Fittipaldi corra na HWA. Entendi. E o que você acha das perspectivas dele na Fórmula 2, ainda esse ano? Na Fórmula 2, o Enzo já provou que pegando um carro ruim, que o da Charus na F3 é ruim, a equipe estava para falir, ela só continuou na categoria porque é mais barato continuar na F3 do que sair da F3, porque paga uma multa enorme. Por isso a equipe chamou tanto o Enzo quanto o Logan Sargent de última hora para correr. Se vocês se lembram, o Enzo entrou acho que no último teste. Acho que nem nos testes de pré-temporada ele correu, foi só na semana da corrida. E agora, indo para a Fórmula 2 na HWA, se for na HWA, não vejo assim com tanta esperança, porque é o pior carro da temporada, porém o Enzo corre muito. Isso a gente não pode negar. Como eu falei, ele levou o carro da Charus na Fórmula 3 junto com o Logan, né, a um novo patamar. Eu acredito que ele possa fazer isso na Fórmula 2 também, mas não no mesmo modo. Não sei se ele pode conseguir um pódio, talvez ali um 8º lugar, 9º, 10º.